Olá, pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Bom, pessoal, o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Então, pessoal, como o próprio nome já diz, né? Artigo de opinião. Você vai expor o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Para isso, você vai se utilizar de um recurso muito importante, que é a argumentação, onde você tem que tentar convencer o leitor do que você está dizendo, do seu ponto de vista, tá? E esses artigos de opinião, geralmente, eles são veiculados em jornais, revistas. Esses aí são os principais meios de comunicação. As características do artigo de opinião são textos escritos em primeira e terceira pessoa, ou seja, ele pode ser escrito lá, né, de forma mais pessoal, utilizando a primeira, ou de forma mais impessoal, utilizando a terceira pessoa. Usa da argumentação e persuasão, como eu falei, para tentar convencer o leitor. Geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas nos meios de comunicação, como eu falei, jornais, revistas, internet. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, tá? Abordam temas da atualidade, tá? São temas do nosso cotidiano. Possuem títulos polêmicos e provocativos, justamente na intenção de chamar, né, o leitor, e contém verbos no presente e no imperativo. A estrutura, tá? Geralmente segue a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai apresentar o tema, né, que será discorrido durante o texto. No desenvolvimento, você vai interpretar esses dados, né? Colocar a sua opinião, colocar os argumentos, tá? Para embasar o que você está falando. E a conclusão, né? A opinião, que é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Geralmente aqui na conclusão você coloca, né, sugestões de como melhorar o problema, né? E um exemplo aqui de artigo de opinião, um trecho, tá? Do artigo sobre a educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando, assim, muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Por esse motivo, nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira sempre será uma ironia: ordem e progresso ou desordem e regresso. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, como vocês podem perceber, aqui nesse artigo, né, o autor expõe, né, essa problemática da questão da educação no Brasil, tá? Ele apresenta, né, que essa educação ela é importante para o desenvolvimento da nação, apresenta, né, alguns problemas também, né, e coloca aqui, né, cita autores também, como Paulo Freire, para tentar embasar aquela questão da argumentação e da persuasão. Tá, pessoal? Bom, então espero que vocês tenham entendido, tá? É bem fácil essa parte de artigo de opinião, é só compreender mesmo o conceito, as características, como é feito, e aí é bem facinho, tá? Não é nada complicado, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.